Segundo abismo é o abismo literário, da escrita. A Bíblia foi passada para nós em forma escrita. Se você não gosta de ler, você está na religião errada. A gente tem que ler bastante a palavra de Deus. Pelo menos ouvir. Hoje dá para ouvir no Spotify e alguns aplicativos legais de Bíblia. Você ouve a Bíblia. Mas você tem que sempre ouvir ou ler a palavra de Deus. E existe uma forma literária que a cabeça dos autores bíblicos pensavam e que, se você não estiver atento, você vai pensar de forma moderna, de forma linear. Essa é a primeira coisa. Nós, hoje em dia que eu estou falando, faz mais de 1000 anos, mas nós ocidentais pensamos de forma linear. Então a gente, quando vai ler um livro, escreve o capítulo 1, esgota um assunto, uma parte do assunto, vai para o capítulo 2 e não volta para o 1. Você já pressupõe que ele já leu um. Vai para o capítulo 2, esgota o assunto, vai para o capítulo 3, esgota o assunto, e assim a gente anda linearmente num pensamento, começo, meio e fim. Os povos antigos e os hebreus, eles pensam de forma espiral, então eles vão repetindo histórias. Então, vamos lá. Você vai lá em Gênesis 1, você vai ver uma história de criação. Então ele vai falar: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E aí ele fala: e disse Deus, haja luz, e houve. E aí você vai ver toda a criação em 6 dias, no 7º ele descansa, e a primeira narrativa de criação acaba em Gênesis 2, versículo 4. E aí, no próximo versículo, vai começar uma segunda narrativa de criação, e aí ele começa: a terra era desértica. Na primeira ele fala que a terra tinha muitas águas, e o Espírito veio separando as águas, como no Mar Vermelho, quando o povo estava saindo do Egito. Mas nessa aqui é um grande deserto, e aí Deus vai e toca naquele solo, e aquele solo vai brotar uma fonte de água constante, água viva. Até eu expliquei melhor nisso no meu curso, que é gratuito, de Gênesis. Lá em Gênesis 1 ele vai falar dessa fonte, e essa fonte de água vai gerar o Jardim do Éden, e essa fonte de água vai fazer um barro, onde Deus vai formar o ser humano desse barro, e o Espírito Santo entra soprando na narina. E aí você fala: mas aí, peraí, qual que é a narrativa da criação? É o que ele fala no capítulo 1 ou é o que ele fala no capítulo 2, que parece que não tem nada a ver uma com a outra? Uma começa com água, o caos da água, a outra começa com o caos do deserto, a morte do deserto. O ser humano é feito no final, no 6º dia, e na segunda o ser humano é feito antes das coisas. E a resposta é: as duas são a mesma história com focos diferentes, porque o autor bíblico ele pensa de forma espiral. Então ele vai, ele volta, ele acrescenta um pouco mais, ele dá um foco diferente, ele dá uma ênfase diferente. Então ele pinta novos quadros, mas ele sempre usa velhas molduras para poder. E por que isso acontece? Isso acontece porque por séculos a Bíblia foi transmitida de forma oral. E quando a cultura é de forma oral, eles repetem várias vezes histórias diferentes em estruturas iguais. É como se você cantasse várias histórias. É como o Eduardo e Mônica. É aquela música do Renato Russo que era gigante, é uma história cantada e você tem a mesma melodia ali. Mas eu tinha amigos que decoraram. Mas por que a gente decora uma música tão gigantesca e a gente não consegue decorar, às vezes, um versículo? Porque a música está dentro de um padrão de repetição, que é a melodia. Para a tradição oral, eles faziam padrões de repetições que eram estruturas e histórias. Então eles repetiam muito. Os estudiosos modernos, eles olharam para trás e começaram a falar: tá estranho isso, tem uma história de narração de Gênesis 1, outra história de Gênesis 2. No Gênesis 1 ele usa a palavra Elohim para falar de Deus. Em Gênesis 2 é o Yahweh, é o nome sagrado. Então sabe de uma coisa? Tem 2 autores ali e na verdade Moisés ficou compilando textos e tradições. Então existe uma tradição que é eloísta, uma tradição javista, uma tradição dos profetas. E aí começou a buscar diferentes fontes numa crítica, mas isso a gente hoje já está superado. Tem muitas coisas interessantes desses estudos de séculos atrás, de 2 séculos atrás, 1 século atrás, mas
agora já se é bem forte na academia, que na verdade era o jeito que os autores pensavam, que a população falava, repetia várias vezes histórias ali, e é muito importante você saber disso, porque ela vai se completar, essas histórias que se repetem em todos os 5 livros da Torá, né, ali no começo, eles têm paralelos incríveis, maravilhosos, tá bom? Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!